A intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro ainda precisa ser aprovada também pelos senadores e requer o aval de dois conselhos ligados à presidência, o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. E os dois aprovaram a medida em reunião nesta segunda-feira no Palácio da Alvorada. O Conselho de Defesa Nacional é um órgão de consulta do presidente da República quando o assunto é soberania nacional e defesa do Estado democrático. Deve ser ouvido nos casos de decretação de intervenção federal e é presidido pelo presidente da República. Além de vários ministros, integram o grupo os presidentes da Câmara e do Senado. O Conselho da República também deve se pronunciar sobre a intervenção federal. Participam os presidentes da Câmara e do Senado, alguns ministros, além de deputados e senadores da base do governo e da oposição. Foi a primeira vez que esses conselhos se reuniram desde a aprovação da Constituição de 1988. Embora o papel seja apenas de um conselho consultivo, a consulta aos conselhos é considerada necessária em casos de intervenção federal, como a que acontece atualmente no estado do Rio de Janeiro. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, frisou que se trata de uma intervenção federal e não de uma intervenção militar. Claramente dizendo, a intervenção é civil, a intervenção é federal, e ela diz respeito aos aspectos administrativos. Mais de 800 comunidades no Rio de Janeiro vivem um regime de exceção. Vivem sob o controle do crime organizado, das milícias e do tráfico de drogas. Esses cariocas, eles não têm direitos e garantias constitucionais. Eles estão sob o desmando, sobre a tirania do crime organizado. O ministro explicou medidas que podem ser necessárias durante a intervenção federal, como medidas coletivas de busca e apreensão. Na realidade urbanística do Rio de Janeiro, você muitas vezes sai com a busca e apreensão numa casa, numa comunidade, e o bandido se desloca, não é? Então você precisa ter algo que é exatamente o mandado de busca e apreensão e de captura coletivo, que já existiu, que já foi feito em outras ocasiões, ele precisa voltar para uma melhor eficácia do trabalho a ser desenvolvido, tanto pelos militares como pelas polícias. Líderes de oposição que integram o Conselho da República não concordaram com as motivações nem com o planejamento para a intervenção apresentados pelo governo. Os questionamentos não foram respondidos. Sobre os recursos, nós vamos mandar ainda para a Cana o PLN para montante de recursos. É muito no escuro, é uma intervenção que nós não sabemos quais as consequências práticas para a população e para o estado do Rio de Janeiro.